Agora na Vibe, Minha História Empreendedora. Olá, bom dia. Segunda-feira, segundou por aqui pela 107. E como já o de casa, o costume, hoje nós temos a Minha História Empreendedora. Nós começamos esse trabalho magnífico com apoio cultural da Oculistas Associados de Roraima. Vibe 107. Oferecimento Oculistas Associados de Roraima. Responsabilidade social é a nossa marca. Segunda-feira é dia de história empreendedora aqui pela Vibe 107. E hoje eu recebo uma mulher que transforma vidas através do conhecimento, do cuidado e da sensibilidade. Eu estou com ela, Magali Patrícia, CEO do Mentes Brilhantes, uma empreendedora que vai além dos negócios. Ela atua no campo da psicopedagogia, trabalhando diretamente com crianças, inclusive dentro do espectro do transtorno autista. Eu vou corrigir, tá, gente? Acontece. Espectro do transtorno autista. Falei certo, Magali? É o TEA, né? O transtorno, a gente trabalha aí dentro do campo aí, o transtorno do espectro autista. Ai, tá aí vendo como é bom a gente estar com pessoas de mentes brilhantes? Bem, mas não só isso, não é não? Ela desenvolve essas potencialidades onde construi caminhos, aprendizado com amor e propósito. E mais, ela também é uma das beneficiadas pela AME-BV e mostra que quando a oportunidade aparece, ela encontra logo assim dedicação para trazer histórias incríveis e assim ela está aqui para nos contar um pouquinho. Bom dia, Magali. Bom dia, é um privilégio estar aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, a toda a equipe aí. Esse é um propósito muito lindo, né? Quando a gente vai empreender, a gente aprende ali no dia a dia. Não existe fórmula mágica. Eu sempre falo para as pessoas, quando elas perguntam, né? Como você começou a empreender? O Espaço Mentes Brilhantes hoje, ele começou lá muito tempo atrás, nas minhas aulas particulares, né? Nas oficinas que eu fazia, na colônia de férias, na minha antiga casa. Então, assim, a gente foi como um projeto piloto. Aí eu vi que foi dando certo, foi dando retorno. E aí eu pensei, não, agora eu tenho que ter um espaço, agora o caminho aí está entrando para o empreendedorismo. Então, vamos lá. E a AMBV foi esse divisor de águas, né? Ela trouxe essa proposta, ela também tinha as palestras que eu pude participar o quanto antes, bem no início, trazendo como gerir ali o financeiro, porque você entra assim no empreendedorismo, eu sempre falo, é fácil abrir. Mas o difícil é se manter ali no seu dia a dia. E na coragem. Sim, o empreendedorismo é isso, é a constância. Todo dia você buscar inovar no teu campo ali, que você está dentro daquele nicho de empreendedorismo e você buscar sempre continuar aí no mercado, mas sempre de um olhar diferente, né? Sim. E em que momento você percebeu que essa área da psicopedagogia, desse campo de estudos, né? Porque, de certa forma, você está sempre estudando. Sim. Em que momento você percebeu que era esse o caminho para você? Quando eu sempre estou estudando, buscando inovar. Quando eu vejo que o meu aluno está aprendendo de uma forma diferente, né? Quando a mãe chega comigo e fala, Magali, olha, meu filho não está lendo, meu filho não está conseguindo acompanhar, está acontecendo alguma coisa. E aí eu vou estudar aquela criança, eu vou perceber como é que ela aprende no ambiente, como é que a forma que ela se comunica, né? A gente atende vários casos de TDAH também, além do autismo. E aí a gente vai percebendo que um jeito de falar, um material concreto, e aí a gente percebeu que esse era o nosso diferencial. E esse diferencial tem dado resultados, né? E a busca então, sempre... isso despertou em você esse propósito de empreender nessa área. Sim, eu via que dava muito certo. Eu estudo constantemente, a neurociência está aí, né? E é maravilhoso, não é? E assim, quando você vê seu aluno aprender, quando você vê que aquele seu estudo realmente deu certo, e ter esse retorno também das famílias, falar, olha, foi ao longo prazo, porque não existe fórmula mágica. Eu sempre falo, não existe fórmula mágica, é uma constância. Com esse, eu vou dizer boom, por conta do que a ciência hoje
é capaz de nos revelar, de trazer à tona, né? Outro dia eu conversava com alguns amigos a respeito de políticas públicas Sim. para os autistas idosos. Ninguém fala sobre isso. Não. Mas é que antes, muito antes lá atrás, a gente não sabia desses casos. Existiam situações até de crianças que eram isoladas, tratadas diferentes, infelizmente. Mas aí tá. A gente sabe que trabalhar com crianças, especialmente autistas, exige uma sensibilidade e um preparo. Sim. Quais foram os maiores desafios que você encontrou bem no início dessa jornada empreendedora? O maior desafio é os estudos mesmo. Eu fui me aprofundar, porque cada caso é único, né? Cada criança se comporta de uma forma diferente, aprende de uma forma diferente. E aí eu me deparei que eu precisava me preparar mais. Apesar de já estar estudando, eu me deparei que tinha essa necessidade de fazer o diferencial, de buscar, de estudar. E todo ano eu busco, né, fazer especialização, eu busco ler, eu busco sempre estar em contato com conteúdos que possam estar abordando, conteúdos que possam dar mais conhecimento. A priori, nesse primeiro impacto que eu tive, foi assim, eu preciso estudar. E foi quase 2 anos, praticamente, só voltado para os estudos mesmo. E assim, o importante, a você que é ouvinte, que está em casa, né, eu ouço isso frequentemente. Agora toda criança é autista, toda criança é autista. Gente, calma. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu não sou especialista, eu não estudo para isso, embora eu seja uma simpatizante apaixonada pela neurociência. Há um tempo atrás eu me dediquei a estar assistindo, Magali, participando de alguns congressos online, estudando, lendo. É uma área que nos fascina. Essa empatia com o próximo, ela é apaixonante. Eu creio que eu consiga ter 1% assim dessa paixão que você transmite através do seu empreendedorismo. Mas tem muita gente que julga, e isso é muito infeliz da parte dessas pessoas, porque eu vivi dentro da minha família uma situação que as pessoas, elas não têm o hábito, nós no Brasil não temos o hábito da leitura. Então veja a importância, você que é ouvinte está aí nos escutando, a importância daquela cadernetinha que quando a gente sai da maternidade, ali tem um passo a passo de você acompanhar desde da coloração, né, do cocô lá do nenê, a cor da urina, o passo a passo, os cuidados. E lá também tem uma página voltada especificamente para que a gente possa se ater a esses primeiros sinais do autismo. E aí na minha família, assim, apesar da gente ter esse olhar mais atento também, que eu tenho uma irmã que ela é técnica, mas assim, passou batido. Passou batido mesmo. E, gente, olha só como o assunto é tão importante. Aqui a gente está para contar a história da Magali. Mas tudo tem a ver, e isso é importante para vocês. Nós temos aqui um breve intervalo do apoio cultural, mas já voltamos para concluir essa conversa. Não sai daí não, porque isso é muito importante. Não é só empreendedorismo, é a serviço da vida e da cidadania que nós estamos por aqui. Vibe 107. Bem, voltamos, 11h30 na capital. Eu estou aqui no momento do quadro Minha História Empreendedora. Eu estou com a Magali Patrícia, ela que é CEO da empresa Mentes Brilhantes. E antes de apoio cultural, eu estava contando, né, Magali, a respeito do que foi assim muito importante para minha irmã. Ela chegou ao momento realmente de se distanciar do convívio social da família, talvez até de alguns amigos, porque o meu sobrinho ele era bem peralta mesmo, né? Mas ainda não se entendia o porquê, até que um dia ela, né, procurou a ajuda de um profissional. E para não deixar passar batido também, você que é mãe, você
quem ainda não se atentou a isso, pegue a caderneta, não é não, Magali? Sim. Essa caderneta do pós-parto que seu filho tem, acompanha ali o passo a passo, tem dicas importantes. E às vezes passa batido e você tem ali uma peça fundamental em suas mãos para você começar a dar andamento aí. Eu sei que nisso minha irmã descobriu, então, através do profissional, essa questão do autismo. E, assim, eu vi na minha irmã, assim, um descanso, uma compreensão não só da parte dela, né, mas da família toda, entender Exatamente. que o meu sobrinho, ele tinha essa condição linda e especial. E aí a gente vive bem, tranquilo, graças a Deus, ela voltou ao convívio, hoje meu sobrinho já está um rapagão, né? E é inteligente. Como é inteligente essas crianças? É como eu falo, a informação é um divisor de águas, né? Principalmente para as mães, como você falou. Observar. É sempre o olhar, observar e buscar informação. Sim. Quando uma pessoa julga uma criança que é assim, assado, primeiro você tem que ter informação, você tem que ter o seu lado humano, ter empatia. Por que aquela criança está se comportando daquele jeito? Não é falta de limites, né? É um processo. Então, quando tem um diagnóstico na família, ou você precisa, como mãe, buscar informação mesmo, buscar ajuda, as terapias. Hoje em dia, a gente tem vários, né, centros, institutos maravilhosos aqui na nossa cidade que dão esse acompanhamento, dão esse suporte para as famílias. O nosso espaço lá, a gente tem todo esse cuidado, né? Porque a gente trabalha dia a dia com crianças com diagnóstico, não, eu sempre falo para as famílias, um diagnóstico, ele serve para orientar. Aquele papel ali não vai limitar teu filho a não aprender. A criança, ela é dotada de habilidades, a gente precisa descobrir como trabalhar essas habilidades. Exatamente. Né? A gente tem crianças que de artes eu consigo trabalhar matemática. Olha. Entendeu? Mas o que tem a ver artes com matemática? Né? Então, assim, você vai buscando a criança para o seu campo, ensinar isso. E dentro do nosso espaço, o empreendedorismo, a gente busca isso. A gente não é mais uma criança. Não, é o nosso aluno, é o nosso acompanhamento, é buscar, junto com a família, a melhor forma de lidar, né? A orientação. Então, gente, além do acompanhamento escolar que a gente faz, a gente chama a família para orientar. Olha, a gente percebeu que está com dificuldade dessa maneira, acho que fazer uma avaliação relacionada a isso, orientar a família. E é interessante dizer que não é muito comum sentar aqui para estar contando para os nossos ouvintes o empreender voltado para o estudo. Não é muito comum. É comum recebermos pessoas que trabalham na alimentação, moda, beleza. É como o meu empreender. O meu empreender ele não é muito comum também. Eu sou uma locutora que empreendo na área da comunicação e eu também estou aprendendo passo a passo. Então, aqui eu estou te ouvindo, né? E se encaixando assim no nosso universo de empreendedorismo. Magali, como o apoio da Agência Municipal de Empreendedorismo e Inovação contribuiu assim para Mentes Brilhantes? O que mudou na prática quando você começou a contar com esse apoio da AMBV? A forma de gerir, né? Porque eu abri como um espaço, mas eu já vi como uma microempresa, né? Não é uma empresa grande ainda. A gente está caminhando para isso. Mas eu percebi que eu precisava padronizar. Já tinha uniforme, hoje a gente já tem crachá também. Eu padronizei estilo de pagamento. A gente ainda não está no sistema mais, como se diz, eletrônico, né? Ainda está no processo ainda de transição. Eu percebi que eu precisava me organizar dentro desse campo. E uma das palestras, a pessoa que estava ministrando, não estou lembrando do nome agora, perdão, ela trazia isso, né? Você é sua identidade. O Espaço Mentes Brilhantes precisa ter uma identidade, né? E dentro dessa identidade, você já mostra ali dentro do visual de organização como é sua empresa. O meu espaço é pequeno ainda no momento, né? Nós temos 3 salinhas, nós temos 2 brinquedotecas, temos a recepção,
Mas, dentro dessa estrutura e dessa organização, é tudo muito sistemático, é muito organizado, dentro do meu ver. Precisa, sim, ainda ter um caminho ainda que eu pretendo percorrer, né? Com esse suporte ainda. Mas eu vejo que, para o que eu era antes para agora, deu uma alavancada, né? Com relação a essa parte. Eu vejo muito potencial no seu empreender, porque eu já comecei... olha só, né? Que metida eu sou. O negócio não é nem meu. Mas quando a gente vê potencial, né? Eu já imaginei assim, o Mente Brilhantes abrindo uma franquia. Tudo indica. Eu sou daquela que eu tô oportunidade buscando dentro eu sou muito pé no chão também. Sim. Eu comecei com um projeto piloto na minha casa. Quando eu vi que já não tinha mais espaço, a minha casa na cidade satélite já estava bem pequena para acomodar tantos nossos alunos, né? Então eu percebi que eu precisava de um espaço maior. E aí a gente também está em busca de ampliar. Teve um momento assim que você pensou... Teve um momento assim que você pensou em parar? Porque assim, a gente tem alguns contratempos que realmente exigem muito da gente. Principalmente quando a gente é esposa, tem filhos. Eu não sei se é o teu caso, se Sim, já tem filhos, filha. né? E aí alguns contratempos, aí vem de cunho hormonal, é tanta coisa, tanta bagagem para a mulher. Mas teve esse momento assim que você disse, não quero mais, e não sei. E aí foi o momento em que você se viu virando a chave da sua empresa e dizendo, eu vou entrar. Teve vários momentos, principalmente a gente que é mãe, dona de casa, empreender não é fácil. Quem está ouvindo aí que é empreendedor sabe que não é só abrir, é manter. E teve dias assim que nossa, como é que eu vou dar conta disso? E eu chegar assim, eu falei, não, acho que já deu, posso parar. Mas aí chegava uma mensagem de uma mãe no telefone falando, tia, obrigado, meu filho tá lindo, meu filho ama ir pro espaço. Então, assim, aquilo vinha como uma recompensa também daquele meu esforço, né? Tanto o meu quanto da minha equipe também. Quero deixar bem claro que eu não trabalho sozinha, eu tenho umas 3 pessoas colaboradoras. Já aproveito, vou mandar um bom dia, um alô para essas bom dia para elas, meninas. aí tia Ruth, tia Anne e a minha mãe que trabalha comigo, a vovó Leleide, que ajuda carinhosamente, que faz a nossa pipoca. Olha aí, queria também deixar um abraço para minha equipe GAPS do horário da manhã, aquelas meninas, sabe? Manda um abraço para mim, olha. Um beijo. Então, assim, empreender tem isso, de pequenininho ao empreendedor maior, quando você cresce, né? Você tem aí seus compromissos, apresenta dificuldades. Toda fase vai apresentar uma dificuldade. Mas essa dificuldade eu já aprendi. Se na dificuldade eu estou fazendo o meu melhor, imagina quando eu estiver lá no meu melhor e vou estar fazendo o extraordinário. Vai ser up. Exatamente. Então, eu sempre... Antigamente, quando eu não tinha essa maturidade, hoje eu já vejo pelo outro lado, falei, não, tá difícil, mas é porque vai ficar bom. Então, eu sempre estou mantendo a positividade. Sempre é meu lema, a positividade. Terminou um dia, foi cansativo, tive tantas intercorrências, mas assim, cara, eu venci o hoje. O amanhã é o amanhã e vai recomeçar e eu vou dar o meu melhor. Eu sempre estou dando o meu melhor. Quem está me ouvindo sabe disso. A tia Magali sempre está dando o melhor dela. E esse é o diferencial do negócio. Eu sempre digo, eu uso algumas falas da Oprah Winfrey, essa mega mulher negra linda que usou da comunicação uma arma poderosa para levar histórias, contando histórias, falando da vida dela, onde ela usa uma frase também de um grande líder que eu vivo esquecendo o nome dele, eu tenho que parar com isso. Alguma coisa está acontecendo aqui. Ele dizia assim, que nem todo mundo pode ser famoso, mas cada um pode ser grandioso no que faz. Exatamente. Porque quando você faz com amor, as pessoas notam, elas percebem, elas querem voltar. E não importa ser você zeladora, ser você que vende din-din, ser você... Não importa.
Você trabalha com amor, você está levando experiência. Você não está vendendo só mais um produto, é uma experiência. Exatamente. É uma experiência única. E eu sempre falo, feliz é aquele que faz o que ama. Como você falou, você pode vender um din-din na praia, você pode vender uma água de coco, você pode vender estampas de camisa, você pode fazer de tudo, mas o que te faz diferente dos outros? Não para ser o melhor, querer competir, mas a sua competição com você. Como você faz como ser humano? Um desafio diário, né? Porque tem dia que a gente... Sim. Eu vou falar uma coisa agora meio engraçada. Tem dia que a gente acorda assim, poderosa, né? Mas tem dia que a gente acorda nojenta. Acontece, é do ser humano, Olha, né? o desafio todos os dias é conosco. Essa guerra, ela não é com o teu amigo, com a tua família, ela é contigo. Né? Tem o Dr. Augusto Cury, o qual você teve a grande satisfação de participar de um estudo com ele. Ele diz assim, tem um caso descaradamente de amor próprio por você. Sim, às vezes a gente acorda, né, do ser humano, né? Tem dia que eu não vou dizer que minha vida é um conto de fadas, tem dia que a gente acorda com as lutas diárias, né? Cada indivíduo carrega consigo a sua história. Mas eu sempre falo, eu venci isso e foi esse o meu melhor, dentro do meu melhor, dentro dos meus materiais pedagógicos, dentro da minha... dos meus conhecimentos, dentro da minha harmonia, da minha equipe, a gente fez o melhor por essa criança hoje. E a gente faz essa constância. E esse pai, essa mãe que está nos ouvindo agora? Você tem a sua rede social? Sim. Onde fica? O Espaço Mentes Brilhantes fica ali no Asa Branca, na rua Raimundo Penaforte, número 1015. Contamos com a nossa equipe, como já falei, a tia Ruth, a tia Anne e a minha mãe, que dá um apoio lá como assistente de aluno, né, que dá esse apoio para o lanche também. Estamos aí quase 3 anos no mercado. É uma microempresa. Eu sempre falo assim, gente, é uma microempresa. Mas já chega gente falando, Magali, não é salinha, você tem uma sala, você tem uma empresa. Mas é isso, a gente tem que pensar grande mesmo, com o pé no chão. Você que é empreendedor, que está passando por algum momento de dificuldade, sempre pense, amanhã é outro dia, amanhã tem um recomeço e bola para frente. Porque se a gente parar no problema, a gente não flui, a gente trava e isso acaba, né, que você pode ter intercorrência relacionada ao seu empreendimento. É sempre buscar. É verdade, é verdade. E assim, o tempo voa, né? Mas... Eu sempre compartilho todas as segundas-feiras no meu status, na rede social, algumas histórias de empreendedorismo na prática, empreendedorismo do 0 centavo, empreendedorismo criativo e também algumas mensagens para motivar realmente. E hoje eu estava assistindo de uma jovem que ela dizia assim na legenda, estou começando a arrumar o meu espaço da minha lojinha online. Aí ela mostra todo o quarto dela. Lá no canto está o berço do filhinho, está ali a cama de casal e tudo mais. E aí ela tira tudo quanto é roupa do guarda-roupa, porque o guarda-roupa é imenso. Aí ela afastou, deixou assim um espaço, tipo um corredorzinho. Lá ela colocou a lâmpada LED, as coisinhas, para começar a vender. E eu olhei para essa menina e eu disse... Mas como as mulheres são danadas. A gente arruma tempo, jeito para tudo. Tem tempo para tudo, queridos. Queira esse tempo de qualidade. Quer deixar um abraço para alguém, Magali? Primeiramente, queria novamente agradecer o convite, né? Se pudesse, eu passava aqui mais tempo, porque a nossa conversa está tão boa. Queria agradecer a minha gerente também, as meninas lá da GAPS, da Secretaria de Educação, e o apoio de todo mundo, né? Minha equipe também, do Espaço Mentes Brilhantes, o apoio das famílias também. Queria deixar um agradecimento especial para os meus alunos, para as famílias dos meus alunos, por acreditar no meu potencial e da minha equipe, por acreditar sempre que a educação faz sim a diferença. Eu sempre levanto essa bandeira para os professores. Eu sou professora também, além de ser psicopedagoga, né? Eu sou neuropsicopedagoga. A educação, gente, ela transforma. Ela é um divisor de água na vida de uma criança, com as terapias, com a família.
E isso faz parte da minha vida, faz parte de um legado que eu venho construindo. Que legal. Então, se você está empreendendo, né, nesse momento, está sendo um momento de busca, de aprendizado, vai atrás. Você vai ouvir várias coisas que não vai dar certo, outras você vai ouvir muitos aplausos, vai ouvir grandes incentivos. Tenho pais assim que eu carrego até hoje no coração falando assim: você consegue, nossa, mas você é muito bom no que você faz. Mas sempre com humildade, pé no chão, confiança e nada que o ego vá à frente do que eu estou... Humildade de espírito, do né? meu esforço. Sempre digo, isso o aí. sucesso vem após o trabalho. Então, esses são os meus agradecimentos assim, Olha para aí. todos aqueles que confiam Legal. e acreditam no nosso trabalho. Diga mais uma vez o @ do Instagram, que é para começar todo mundo seguindo. O @ é Magali com Y, Melo, tá? Lá no Instagram. Magali Patrícia Melo, perdão. E do nosso espaço é @espaço pedagógico, PED Mentes Brilhantes. Ok. Eu sei que vai ter ouvinte depois que vai me pedir, não tem problema, né? Eu vou passar com tranquilidade. Bem, olha, 11h46. Geilson, ninguém tocou a sirene. Tava tão boa. A meninada já saiu. Rapaz, a gente vai pegar esse conto. Já pensou se eu e ele tivéssemos que tocar a sirene? Essa sirene, ela toca por aqui de segunda a sexta. A ouvinte já está até acostumada. A bichinha vai reclamar que está saindo atrasada. Bem, olha aí. O Kleber Martins dizendo aqui: é muito importante debater sobre esse assunto de pessoas que estão precisando de ajuda. É verdade, Kleber. E aqui eu estou com uma empreendedora que, além de linda, tem esse pensamento assim lindo e maravilhoso. O Poeta do Lavrado. Bom dia, meu amigo. Quanto tempo, né? Minha amiga, quando o Poeta do Lavrado vai ser convidado para uma entrevista em seu programa, quando você me der exclusividade, porque você não aparece. Você é um segredo, culturalmente falando, mas olha, um beijo no teu coração. E eu não quero representante seu aqui, não. Eu quero é você aqui, sendo entrevistado por mim, tá? Um beijo. Bom, queridos, olha, eu vou encerrando por aqui essa conversa maravilhosa, deixando também uma mensagem final inspiradora. Histórias como a da Magali mostram pra gente que empreender não é só abrir um negócio. É abrir caminhos, é transformar realidades, é tocar vidas. Quando existe propósito, preparo e coragem, o empreendedorismo se torna uma ferramenta poderosa de mudanças. Não é só financeiro, mas humano também. Que você que está nos ouvindo hoje possa entender que todo sonho começa pequeno, mas com dedicação, apoio e fé. Ele cresce, floresce e impacta o mundo ao redor. Acredite no seu talento, valorize sua jornada e nunca subestime o poder de começar. Essa foi mais uma história empreendedora aqui no Vibe 107. E a próxima história pode ser a sua.